Olá, turmas, tudo bem com vocês? Sou Cleópatra Campos, professora de Educação Física da Escola Técnica Estadual Professora Saída Siqueira, e hoje nós vamos dar continuidade às nossas discussões sobre o jogo na cultura corporal, tá? Mas antes que a gente comece, nós vamos participar de um momento de despertar o corpo. Então, um momento em que eu pensei e planejei para que a gente pudesse não esquecer a dica e a orientação com relação à prática de atividade física durante esse momento de isolamento e de quarentena, tá? Então, aproveitem agora afastem os móveis, levantem, façam seus alongamentos, chame alguém da família que possa fazer essa atividade, esse momento com você, para que a gente logo em seguida dê continuidade à aula, tá bom? Então, enquanto vocês se organizam, eu vou organizando aqui o material, tá bom? E apressem. Então, vamos começar. Tá bom? Tá todo mundo pronto? Vamos começar então. Depois a gente volta aqui, tá? 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 정숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 너는 선호해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 위는 놈그 위에 나는 놈 베이베 베이베 나는 뭘 좀 아는 놈 뛰는 놈 그 위에 나는 놈 베이베 베이베 나는 뭘 좀 아는 놈 You know what I'm saying 오빤 강남스타일 섹시 레이디 오빤 강남스타일 섹시 레이디
start. A gente já se divertiu, que nos despertamos. Vamos voltando à calma para que a gente consiga acompanhar a aula de hoje. Vamos falar sobre os jogos dos povos indígenas. E aí, nesse contexto, nós vamos aprender sobre esse evento tão importante e tão cultural. Mas antes, vou apresentar o nosso desafio do dia. Assistam o vídeo e acompanhem daí. E aí a gente volta e retoma a aula e dá continuidade ao conteúdo. So we're here on Pentecost Island in Vanuatu with Lindblad Expeditions National Geographic, and we're at the Land Divers. Land diving developed in Vanuatu, dating back many centuries. While the exact reason for the diving isn't known, the timing of the diving in April and May is tied to the yam harvest. A great dive ensures a bountiful harvest. Diving is thought to help the health and strength of the divers, and of course, to show off their masculinity. The camera's going to be up there, and we're hopefully going to capture it. Probably not done before with a GoPro. Incredible event. They're going to tie vines to their ankles and jump off, and we're going to hopefully capture it all. Pronto, então, agora que vocês assistiram o vídeo que retrata um ritual, né, realizado por homens nativos lá do Pacífico e que há séculos realizam um ritual cheio de simbolismo, cheio de espiritualidade, né, e nesse slide aí vocês conseguem observar um dos momentos, né, onde um dos homens saltam de uma torre, né, uma torre com 30 metros de altura, apenas amarrados, seguros por cipós, nos tornozelos. Então, qual esporte radical é praticado de forma muito parecida com esse ritual? Quem souber essa resposta, lá nos comentários no Claxerum, deixa lá seu registro, que depois eu vou dar uma olhada e a gente comenta mais sobre esse tipo de esporte, ok? Em outro momento, em outra ocasião. Agora, pegando um gancho nesse desafio de hoje, de um jogo tradicional de uma tribo indígena, é que a gente começa a trabalhar mais sobre os jogos dos povos indígenas e do conteúdo da aula de hoje. Em uma definição, os jogos indígenas são considerados um dos maiores encontros esportivos e culturais tradicionais indígenas da América. Os jogos dos povos indígenas não promovem o alto rendimento e o objetivo é fortalecer a identidade cultural, celebrar o espírito de confraternização digna e respeitosa. Esses são os pontos principais característicos dos jogos dos povos indígenas. Ele foi criado por um comitê intertribal indígena e que teve como objetivo congregar todas as nações indígenas pertencentes à América inteira. Como uma forma de fortalecer essa cultura tão tradicional e tão bonita, mas que infelizmente ainda não ganhou a devida valorização e respeito. Bom,
Agora vamos falar um pouco sobre a história dos jogos. O idealizador foi Carlos Terrena, líder de um grupo indígena que estava há muito tempo lutando pela valorização da cultura indígena. Ele chegou então a ser, inclusive, deputado estadual e, avançando no meio político, conseguiu alcançar até o Ministério dos Esportes, integrando um dos comitês para conseguir colocar em prática a ideia que ele tinha. Na década de 1980, conseguiram aproximar mais de 180 etnias e mais de 200 línguas indígenas numa assembleia em Brasília. Depois, foi organizado o Comitê Intertribal Indígena, com o apoio do Ministério dos Esportes. Esse Comitê Intertribal conseguiu colocar em prática a idealização do projeto dos Jogos dos Povos Indígenas, onde a primeira edição foi em 1996, em Goiânia, com a participação de 25 etnias e 400 atletas. Os Jogos acontecem anualmente, embora, devido a algumas mudanças como falta de financiamento, apoio político, algumas edições foram canceladas. Então, os Jogos dos Povos Indígenas, a gente tem o lema: o importante não é competir, e sim celebrar. O objetivo: integração das diferentes tribos, assim como o resgate e a celebração dessa cultura tradicional. Os critérios para a participação: força cultural das etnias, a língua, a dança, os rituais, os cantos, as pinturas corporais, o artesanato e os esportes tradicionais. Então, nos Jogos dos Povos Indígenas, o importante não é competir e sim celebrar, né? Esse é o lema. E o objetivo, a gente já entendeu, mas sobre os critérios, se alguma determinada etnia, por exemplo, um grupo tribal, deseja participar dos Jogos dos Povos Indígenas, eles precisam apresentar o que é forte na sua cultura, na sua etnia: a língua, a dança, os cantos, os rituais, as pinturas corporais, o artesanato, os esportes tradicionais. A tribo precisa resgatar todos esses elementos culturais específicos do seu grupo, apresentando sua força cultural. Ao longo do tempo, muitos grupos tribais foram perdendo essa característica, né, suas características básicas, esquecendo e se tornando bastante dispersas. Então, reunir essa força cultural é uma forma de sobrevivência da identidade de cada grupo. A modalidade dos povos indígenas. Essas modalidades esportivas, entre elas, existe presente nos jogos o arco e a flecha. Muito disputado, e praticamente todas as etnias apresentam manuseio desse instrumento. Como é usado no cotidiano, esse instrumento de caça, para caçar, para pescar, para guerrear, eles têm facilidade no manuseio, né? Então, a outra modalidade é o cabo de guerra, que é uma modalidade para medir força dos participantes. E ela é dividida em categorias masculina e também categoria feminina. O objetivo é o mesmo das brincadeiras tradicionais que nós conhecemos. É necessário que essa marca que vocês conseguem observar como lenço, aí nessa cor amarela, consiga chegar até a linha demarcatória que existe na arena. Depois nós temos a prova de canoagem, onde cada tribo pode levar a sua própria embarcação e quem chegar primeiro na marca final ganha. Temos também o atletismo, na forma de corrida dos 100 metros. Aí mede-se também que é mais veloz entre as tribos. Dando continuidade às modalidades dos jogos indígenas, nós vemos a corrida com tora.
Essa modalidade é comum entre várias tribos brasileiras e que faz parte dos jogos dos povos indígenas, como forma de perpetuar essa cultura. Ela é uma modalidade disputada em equipe. O objetivo é que durante o percurso eles revezem a tora, sendo 2 toras por equipe, e que eles cheguem mais rápido na linha final. Outra modalidade que é conhecida como futebol de cabeça, o Chikunahate, parece com futebol, porém usando somente a cabeça, para golpear a bola, fazendo com que ela chegue ao gol. Temos também o tradicional, o futebol, muito conhecido e amado também pelos povos indígenas. O arremesso de lança, que assim como o arco e flecha, é um instrumento de caça, de pesca, de guerra e demonstra a habilidade do participante com o manuseio da lança. Outra modalidade é a luta corporal e nós temos a prova também de natação, que consiste em uma prova de longa distância, onde os competidores precisam atravessar um rio a nado. Temos a prova de Zarabatana, que o participante sopra um dardo que passa por dentro de um bastão oco. Temos também a prova de Roncran, onde 2 equipes procuram atingir uma bola-alvo com um bastão. E então vamos estudar mais. Vamos falar sobre os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Esse evento marca a história da política brasileira relacionada à população indígena. Antes, as reuniões das assembleias indígenas eram feitas somente para discutir questões políticas, para fazer reivindicações, mas nunca havia realmente uma reunião em que todas as tribos, todas as etnias pertencentes ao nosso país pudessem confraternizar, fazer esse intercâmbio entre culturas e aprender uma com as outras. Então, devido a esses Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, é que as diferentes etnias começaram a se conhecer e ter mais força ao buscar direitos e visibilidade social. Vamos falar dessa edição de 2015, que foi uma das mais disputadas até os dias de hoje. Então, o lema dela foi: em 2015, somos todos indígenas. Aconteceu no período de 23 de outubro a 1 de novembro, em Palmas, Tocantins. Um fato interessante sobre os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas é que ele não acontece nas grandes metrópoles do nosso país e que ficam lá para o sul e sudeste do país, né, acontecendo mais nas regiões norte, nordeste, centro-oeste. Dessa forma, buscam ir justamente ao encontro da filosofia dos jogos, que é dar valor a essa cultura mais tradicional, mais voltada para esses lugares mais excluídos do país. Tá? Então, dando uma continuidade, e agora a gente vai aprender um pouco mais sobre sobre essa versão dos Jogos Mundiais Indígenas. E que participaram mais de 2.000 atletas de 30 países. Olha que interessante. Por isso ele foi tão importante. Além dos brasileiros, ela contou também com a presença de atletas de outros países. Havia índios australianos, de outros países também da América, como da América do Sul, da América do Norte, e povos do Japão, da Noruega, da Rússia, das Filipinas. Essa versão teve 13 dias de duração, sendo que no dia 20/10 aconteceu uma programação cultural, um festival da cultura indígena, como excursão pelos pontos turísticos, programação artística na cidade, e promovendo assim o turismo, a economia,
naquela região. Então vejam a importância social que esses jogos indígenas têm, né? Outros eventos esportivos, como os Jogos Olímpicos, os festivais de vôlei, Copa do Mundo, jogos mais tradicionais, mas que são mediáticos, mostrados pela mídia o tempo todo, tem mais incentivo, mais audiência. Isso é fato, né? Durante o período da programação do evento, acontecem os jogos tradicionais demonstrativos, ou seja, os jogos nativos de integração, e acontecem para que os povos possam exibir as suas habilidades, né? Para que eles consigam se confraternizar, mas a sua finalidade é divulgativa. Então, as modalidades que participam nesses jogos tradicionais demonstrativos que a gente vê acontecer são as modalidades de tiro com arco e flecha, arremesso de lança, cabo de força, corrida de velocidade rústica, canoagem rústica tradicional, corrida de tora, lutas corporais e chico na rate. Os esportes ocidentais competitivos que estão presentes nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, o futebol de campo, o atletismo, a natação. Esses 3 esportes foram assimilados pela cultura indígena e agora fazem parte da cultura, a cultura desse povo. O futebol foi rapidamente assimilado. É uma paixão de todos os povos indígenas, porque ele tem a magia de ser encantador para a espécie humana. Como as atividades culturais acontecem durante esse evento? Ocorrerá em um número imenso de atividades culturais antes e durante. E aí celebram a diversidade, a cultura nativa e a tradição de Tocantins e do mundo, né? Então, isso foi o que aconteceu quando essa versão aconteceu, né? Celebrando a cultura e a nativa, a diversidade, as tradições do povo de Tocantins e do mundo. Por exemplo, quando aconteceu os Jogos dos Olímpicos aqui no Brasil, se fez toda uma divulgação, toda uma preparação para que as pessoas quisessem conhecer, para que elas quisessem experimentar. Então, é necessário, é importante essa parte de preparação, né, de divulgação, porque aí fazem com que as pessoas queiram vir até o local para conhecer todo o evento. Então, nessa perspectiva, o Jogo dos Povos Indígenas também serve como vitrine do lugar que está sendo sediado, né, os Jogos. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo de divulgação de uma dessas versões dos Jogos. Esses jogos eles representam um grande ganho dos povos indígenas. Isso é de uma importância muito grande em termos, né, de sociedade, em termos das relações humanas, em termos desse empoderamento dos indígenas para o mundo. Não é um evento só desportivo, ele é um evento cultural, ele é um evento artístico, né? E que principalmente reuniu aqui indígenas de todas as partes do mundo para discutir questões como sustentabilidade, o futuro do planeta, água, demarcação de terra. A beleza disso e a importância disso é imensa, não só para o Brasil, mas para o mundo e principalmente para eles. É uma mistura de povos, uma junção de povos que isso é muito importante para cada um conhecer línguas e costumes e coisas
dessa natureza. Então é um evento de uma envergadura muito grande que realmente surpreendeu nós da cidade de Palmas. Então é um ponto de encontro de cultura, de política, de reivindicações, né, de amizade, de conhecimento da outra cultura e o conhecimento também dos brasileiros, os indígenas, com esse grupo internacional. Para eles tem sido muito importante, né? Gracias a este evento que se está haciendo por primera vez que he venido a Brasil e estou muito contento, estamos muito contentos. Os etnias que vêm de fora, né, trouxe as suas culturas, nós também contribuímos com outras culturas diferentes, né? Então, em conjunto, a gente fortaleceu cada dia a cultura de cada de cada povo, né? O público que chegou aqui maravilhado com a feira de artesanato, a Oca da Sabedoria, os esportes que aconteceram, a imprensa internacional também. Então, assim, foi um sucesso que a gente já esperava, mas muita coisa superou também as expectativas. Experiência muito legal e a oportunidade de conhecer primeiros Jogos Mundiais, né, indígenas. É uma oportunidade muito legal. Mundiais vem pra nossa aldeia, Caterete, Tupi, é só um pé, tem futebol, roca na areia, faço valer, vem dançar, toré. Nós iremos colocar aqui nessa comunidade que reúne 7 aldeias um projeto novo nosso, que é a Vila dos Portos, que é a quadra coberta, o campo de futebol society, com grama sintética, teremos uma academia ao ar livre e uma pista de caminhada. Isso é um projeto de entregar para o povo de Tocantins um legado material por termos sediado aqui o primeiro evento mundial de jogos indígenas. E nós vamos deixar esse legado material porque entendemos que as comunidades precisam ter espaço adequado para a prática esportiva. Jogos Mundiais vem pra nossa aldeia, Caterete, é só um pé, tem futebol. Foi realizado também intercâmbio cultural, onde as línguas, as danças, pinturas corporais foram trocadas, né? Então, assim, foi uma celebração, uma comunhão, de fato, dos povos indígenas se unindo em favor da causa dos direitos dos povos indígenas. Acho que a gente deixa um legado bacana, um histórico de um evento que demonstrou para o mundo do que a gente é capaz. Depois de uma Copa, caminho de uma Olimpíada, fazer um evento como esse nos deixa ainda mais preparados para seguir em frente e continuar tendo esse sucesso na realização de grandes eventos. Son los primeros Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas, que es algo que va a quedar marcado en la historia de toda la humanidad. É importante também lembrar que a terceira versão, né, dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, que aconteceria agora em 2020, foi adiado, né, para 2021. Esses Jogos, agora de 2020, aconteceria no Rio de Janeiro, no mês de novembro deste ano. Mas, preocupados com o avanço do coronavírus, o coordenador indígena internacional, Marcos Terrena, esclareceu que a terceira versão dos Jogos Mundiais devem acontecer na segunda quinzena de 2021.